Boa noite a todos. Hoje vamos dar início ao curso Neonatologia Básica para não neonatologista. Esse curso ele foi idealizado para aquele pediatra que atende na emergência e às vezes chega um neném, um recém-nascido, e ele apresenta alguma dificuldade porque não é especialista em neonatologia. Então, a doutora Francielse Lavô, que é a nossa coordenadora do Núcleo de Estudos, preparou uma aula com muita propriedade e a gente discutiu o método ideal, que ela achou ideal, foi através de caso clínico. Então, ela vai apresentar o caso clínico e discorrer sobre esse caso clínico, onde ela vai tratar os assuntos mais frequentes em neonatologia. Doutora Francielse, por favor, a palavra é sua. Obrigado. Boa noite a todos. Eu agradeço a confiança da Cooperativa dos Pediatras em a gente estar começando esse curso, né? A gente pretende, na verdade, não ensinar neonatologia, mas a gente pretende preparar aquele colega pediatra geral que se encontra na sala de emergência, né, na primeira entrada do hospital, que é a emergência, e que se depara muitas vezes com recém-nascido. Isso não só em hospital, mas também nas UPAs, onde são frequentes as idas dos recém-nascidos e muitas vezes recém-nascidos graves. Então, qual é a ideia? Quais são os objetivos que nós temos ao fazer essas exposições? Primeiro, identificar na sala de emergência se você está diante de um recém-nascido grave e, portanto, que necessita de uma intervenção imediata. Segundo, realizar a intervenção adequada dessas principais situações que se apresentam nas emergências. Que situações são essas? A situação de hipotermia, de hipóxia, de desidratação, icterícia. Então, são diversas situações que precisam da ação, da intervenção imediata desse colega que está lá na ponta do atendimento. Fazer a prescrição do recém-nascido. Então, eu indiquei o que é que eu vou tratar e eu vou fazer essa prescrição. E, em último lugar, encaminhar adequadamente o recém-nascido de acordo com o caso. Então, a maioria das vezes, você não vai ficar com esse recém-nascido na emergência. Você vai identificar, intervir, avaliar novamente e vai dar o encaminhamento necessário. Ou seja, esse encaminhamento pode ser a unidade de internação de médio risco, pode ser a unidade de terapia intensiva, pode ser que esse bebê não tenha nenhuma gravidade e que você resolva o problema dele na emergência e ele possa voltar para o domicílio. Então, por último, é exatamente esse encaminhamento adequado. Qualquer criança que chegue numa emergência, nós temos que fazer uma abordagem sistemática. À medida que eu faço do meu atendimento uma maneira organizada, de uma maneira sistematizada, eu tenho mais chance de identificar o problema e fazer a intervenção adequada. Então, a avaliação, ela tem aquela avaliação inicial, rápida, que você olha e você diz que se é um bebê grave ou não. A segunda, que é a avaliação primária e secundária, que, na verdade, em neonatologia, é meio que você faz ao mesmo tempo, porque, ao mesmo tempo que você colhe a história, você vai examinar o bebê e já vai mandando monitorizar, ou seja, essa avaliação ela é mais, assim, digamos, mais efetiva. Quando você avalia, você é capaz de identificar o problema. A primeira coisa é saber, esse bebê é grave, eu tenho que fazer alguma coisa, alguma intervenção imediata. E
quando você identifica, você faz a intervenção. A cada intervenção que você faz, corresponde a uma reavaliação. Isso é um triângulo que você precisa seguir. Avaliar, identificar, intervir. Fez a intervenção, volta a avaliar. Então, você está na emergência e chega uma mãe com um recém-nascido com 60 horas de vida e a mãe diz que há 24 horas esse bebê está sonolento, com a pele fria, com a respiração rápida e que não consegue mamar ao seio materno. Então, você não fique desesperado, não mande chamar o neonatologista se você estiver no hospital que tem neonatologista. Você vai fazer a abordagem, sim, você é capaz de fazer. Qual a conduta inicial? O que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Gente, recém-nascido não pode ficar em ambiente frio. A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar esse bebê em um ambiente aquecido. O que é esse ambiente aquecido? Pode ser um berço de calor radiante ou uma incubadora, que é o ideal, tá certo? Então, tanto faz o berço de calor radiante como a incubadora, porque todos os dois vão prover calor para esse bebê. Também não adianta colocar esse bebê numa fonte de calor se ele tiver com roupas e fraldas molhadas, porque ele vai continuar resfriado, certo? Então, aquele processo de resfriamento do corpo, se você não remover as roupas e as fraldas, colocar roupa seca, fralda seca, não vai adiantar muito você colocar no berço de calor radiante. E se você não tem esse berço ou essa incubadora, remova as roupas e as fraldas e desliga o ar-condicionado do ambiente. Você pode ficar com calor, mas esse calor é absolutamente necessário para esse recém-nascido. Tá? Então, o conforto tem que ser do recém-nascido. O ideal é que o bebê fique numa temperatura entre 26 e 27 graus. Ok? Então, primeira coisa, antes de qualquer coisa, vamos colocar no berço, né, de calor radiante ou uma incubadora, caso exista. Se não, faz essas outras medidas. Aí, gente, coloquei no ambiente certo, eu vou fazer aquela avaliação rápida, que a gente chama de avaliação inicial, que você vai ver 3 pontos principais: a aparência do bebê, a respiração e a cor. Só com esses 3 dados aí, você já é capaz de dizer se esse bebê é grave ou não. A aparência desse bebê, ele foi colocado lá num ambientezinho quente, né? E a aparência dele era um bebê absolutamente letárgico, que praticamente não reagia. O bebê era bem largadinho. E a respiração? Quando você olhava a respiração, era uma respiração muito rápida. A gente sabe que o bebê respira em torno de 40 a 60 movimentos por minuto. Mas, assim, visualmente você conseguia ver que era muito rápida. E não tinha esforço, não tinha tiragem, não tinha batimento de asa, era apenas aquela respiração mais acelerada. E a cor do bebê chamava muita atenção a palidez. Então, com esses 3 dados, aparência, respiração e cor, eu pergunto, esse recém-nascido apresenta alguma condição ameaçadora à sua vida? Você acha que esse bebê é um bebê grave? Claro que com essa avaliação inicial, eu só posso dizer que sim, é um bebê que, se eu não fizer alguma intervenção imediata, esse bebê pode vir a ter uma parada cardiorrespiratória e evoluir para óbito. Então, é um bebê grave, sim, e necessita de intervenção imediata, sim. Sigamos. A intervenção imediata vai ser
providenciar uma monitorização. Então, ao mesmo tempo que você vai examinando, você já vai pedindo à sua equipe de enfermagem. Vamos medir a temperatura, vamos colocar um oxímetro de pulso, vamos colocar um monitor cardíaco e vamos fazer um dextrostix, que é a glicemia capilar. Aí disse, menino, nem examinei, já vou pedir um dextrostix. Gente, o dextrostix faz parte da monitorização dos sinais vitais. Ele é, já que era um bebê letárgico, adinâmico, pouco reativo, e se tratando de um recém-nascido, você tem que ter um dextrostix imediatamente, que é a glicemia capilar. Ao mesmo tempo, você já vai mandar colocar, como ele não tem desconforto, ele só tem uma taquipneia, você já coloca no RUD, né, com oxigênio. E providencia o acesso venoso e, ao mesmo tempo que a enfermagem consegue esse acesso venoso, você vai fazer a coleta de exames. Então, perceba, é tudo muito dinâmico. O atendimento não é, eu faço uma coisa aqui, aí eu espero e faço... Não, gente, é tudo ao mesmo tempo. Sala de emergência é sala de decisões rápidas. Bom, então o bebê está monitorizado, ok? Vamos lá. Toda criança gravemente enferma, independente da idade, ela tem que ter alguns pontos, que é oxigênio, ventilação, perfusão, glicemia e providenciar acesso venoso. A gente sempre fala, monitor, oxigênio e veia não faz mal a ninguém. Então, você tem que ter isso em mente e já providenciar. À medida que você vai fazendo isso, você já vai conversando também com a mãe. E vai tentar encontrar pontos importantes na história. Não é, eu vou saber o pré-natal, vou saber o que foi que a mãe fez antes de engravidar, não sei o quê. Não, são coisas importantes. É uma anamnese dirigida. O que é que você vai perguntar? Se ela fez pré-natal, se o pré-natal foi adequado, ou se foi ausente, se ela teve infecção do trato urinário e não foi tratada, ou fez menos de 72 horas de tratamento, né? E aí, quando ela começou a se tratar, tinha tomado 24 horas do tratamento, o bebê nasceu. Então, a infecção dela não tinha sido tratada. Mãe que está com febre, mãe que está com a bolsa rota por mais de 12 horas antes do parto, mãe que foi feita cerclagem no colo do útero para que ela não perdesse o bebê, porque é uma manipulação, o líquido amniótico de odor fétido. Então, são pontos que você pergunta coisa rápida, certo? Isso você vai perguntar. E em relação ao bebê, a história e o exame físico, né? O que você vai perguntar? Se o bebê teve temperatura menos do que 36 ou mais do que 37,5, que é o que a gente vai chamar de instabilidade térmica. Se ele teve distúrbio respiratório ou cardiovascular, ou seja, se o bebê ficou cansadinho, se ele ficou pálido, se ele ficou roxinho, você vai perguntar tudo isso. Em relação ao sistema nervoso central, você vai perguntar à mãe e tentar ver no exame físico. Ele é um bebê que está letárgico, ele está hipoativo, ele está irritado quando você mexe com ele, ele teve algo que sugira convulsão, e a gente tem que lembrar que a convulsão no recém-nascido, a grande maioria é chamada de convulsão sutil. A convulsão sutil, ela não é aquela convulsão tônico-clônico. São movimentos muito discretos que a gente percebe quando a gente tem experiência. Então, por exemplo, às vezes você chega próximo da incubadora, o bebê está fazendo movimentos de sucção, movimentos na língua, está com desvio do olhar, ou está fazendo movimentos que lembra pedalar, certo? Então, isso é que é convulsão sutil.
E quando tem relato de apneia, o bebê para de respirar, faz aquela pausa, cai saturação. Outra coisa muito importante é saber se houve alguma intolerância alimentar. O que significa isso? Ou o bebê recusou a mama, ou o bebê teve vômitos, ou o bebê teve resíduo gástrico, se ele já estiver monitorizado no hospital. Mas quando ele está em casa, a mãe vai relatar que ele está com recusa, que ele não consegue mamar, e que ele vomita, que às vezes o vômito é escuro ou é verde. Então, são sinais, gente, de alarme, de gravidade desse bebê. E no hospital você vai ver também hipo ou hiperglicemia. São esses sinais que você vai procurar. Aí, quando a gente conversou com a mãe buscando isso, o que foi que a gente achou na história perinatal? Era uma mãe de 28 anos, reparem que era a 5ª gestação, já era o 2º parto dela e ela tinha tido 3 abortos. Também não sabe por quê, diz que foi aborto espontâneo. A tipagem do sangue dela era O positivo, ela teve uma infecção urinária que não foi tratada adequadamente, ela já estava com perda de líquido amniótico há 18 horas, o parto foi vaginal, o bebê nasceu a termo de 38 semanas, o ápiga foram 8 e 9, ou seja, o bebê nasceu em boas condições, e o peso de nascimento foi 3.200, um peso também bem adequado. O binômio mãe-filho teve alta hospitalar com 24 horas, né, com orientação de leite materno exclusivo. Então, a mãe foi orientada a amamentar exclusivo. Quando a gente examina o recém-nascido, o que foi que nós encontramos? Um peso de 2.816. Nossa, o bebê nasceu com 3.200. Está com 2.816. Uma perda de 12% do peso de nascimento em 60 horas de vida. Primeira coisa que chama a atenção. Não, o bebê pode ter uma perda de 10% na primeira semana. Nós estamos falando de 60 horas de vida, um RN a termo que perdeu 12%. Ou seja, ele não estava mamando adequadamente, né? E ele está realmente fazendo já uma desidratação, porque essa perda de peso, ela é em líquido, ela é em água, né? O bebê era letárgico, muito pálido, desidratado, ou seja, a mucosa era seca, a fontanela era deprimida, tá certo? O bebê estava hipotérmico, tinha uma temperatura de 35,5, a frequência respiratória de 70, a frequência respiratória normal vai de 40 a 60, ele estava com 70, mas não tinha tiragem, ou seja, provavelmente o bebê não tinha nada pulmonar. O que pode estar acontecendo? Ele está desidratado, faz uma acidose metabólica e hiperventila para compensar essa acidose. Ele era cianótico, né? Mas a saturação dele era 90, né? Por quê? Porque ele estava desidratado, o tempo de enchimento capilar de 3 segundos. Lembrar que o tempo de enchimento capilar do recém-nascido você não vê na extremidade, você vê aqui a nível do externo. Você comprime aqui o externo, solta, aí conta 1001, 1002, 1003... Acima de 2 segundos, você já pode dizer que ele é prolongado, né? E a pressão de 65 por 40. A gente vai mostrar as tabelas depois, mas, a rigor, um bebê a termo, com a pressão sistólica acima de 60, tá ok, ele não tem hipotensão, né? A ausculta dele era um murmúrio universal, não tinha ruídos adventícios. A ausculta cardíaca, o ritmo era regular, 2 tempos, não havia sopro, e a frequência 164. A frequência normal ela vai de 120 a 160, né? Mas eu também vou mostrar uma tabelinha depois. Mas aqui ela estava um pouco elevada por conta, provavelmente, da desidratação.
O abdômen era flácido, o fígado palpável 1 centímetro abaixo do rebordo costal e os ruídos hidroaéreos presentes. As extremidades pálidas e sem edema. Então, significa que o bebê estava mal perfundido, porque estava desidratado, porque estava hipotérmico. E aí, aqui, conforme o prometido, tem essa tabelinha, né, que como a aula vai ficar gravada, vocês vão poder pegar essa tabelinha depois, printar a tela, né? Então, a temperatura axilar do bebê, que deve ser em torno de 36,5 a 37. A frequência cardíaca de um bebê acordado, ela vai de 100 a 205. Ela não pode passar de 220, porque se ela passar de 220, já não é mais um ataque cardíaco sinusal, e sim uma supraventricular. A frequência cardíaca dele dormindo, ou seja, ele está relaxadinho, a frequência vai de 90 a 160. E a faixa que a gente considera normal é 120 a 160. É a faixa mais que a gente usa mais corriqueiramente. Frequência respiratória, eu já falei, varia de 40 a 60. A pressão arterial sistólica, né, sobretudo do recém-nascido a termo, ela varia de 65 a 75, a diastólica de 35 a 50. O tempo de enchimento capilar é menor que 2 segundos. E a saturação sempre deve ser maior, igual a 94. Claro que ninguém quer que o menino esteja com 99, nem 100%, mas 94, 95, 96 está ótimo. Abaixo de 94, você já disse que ele está com hipóxia. Aí, gente, a monitorização, não sei se vocês conseguem ver, está aqui, mostrando a frequência que é 164, a PA que é 65 por 40, a saturação que era 90, a frequência respiratória 70 e o Destrostix 35. Eita, me deparei com mais um problema. O menino está letárgico, desidratado, e agora eu estou também diante de uma hipoglicemia. Estou começando a ter que fazer alguma coisa, né? Eu já coloquei ele na monitorização e já providenciei um RUD. Aí eu vou ter que começar a fazer a prescrição desse bebê, né? Então, o que é que eu identifiquei, gente? Com a história, a anamnese perinatal, com o exame físico do bebê e com essa monitorização. Eu encontrei um bebê hipotérmico, com hipóxia, porque a saturação dele era 90, com hipoglicemia, porque o Destrostix era 35, um bebê desidratado, certo? E como a mãe não tinha pré-natal, bolsa rota de 18 horas, infecção urinária não tratada, e o bebê está nessa situação, eu posso dizer que ele tem suspeita de infecção neonatal precoce, porque ele só tem 60 horas de vida. E aí eu só posso dizer que é tardia acima de 72 horas. Vamos lá. Então eu tenho 5 problemas que eu preciso tratar. E aí vamos nós. A primeira intervenção, gente, é para hipotermia. Lembra que eu falei? Chegou, coloca no berço de calor radiante, remove as roupas molhadas, as fraldinhas e vai, no caso da incubadora, colocar esse bebê numa zona, ou na incubadora com a zona térmica neutra. Como é que eu sei? Eu preciso decorar? Não, de modo algum. Essa tabela, gente, é muito interessante ter nos serviços. Aqui você vai ver a idade pós-natal e o peso, tá? Então, o nosso bebê era um bebê que tinha 60 horas de vida. Aí eu pego essa faixa de 48 a 72 horas. Qual é o peso do meu bebê? Ele nasceu com 3,200, estava com 2,800, mas ele está nessa faixa de acima de 2,5 e ele tem uma idade gestacional maior que 36 semanas. Logo, os limites de temperatura na incubadora devem ser de 30,1 a 33,2. E você pode colocar isso na prescrição. Sendo que você deve colocar
que esses limites aí devem garantir uma temperatura entre 36,5 a 37 graus. Então, o primeiro item está aqui bonitinho, a prescrição, recém-nascido de fulana de tal. Eu sempre ponho também o peso e a data da prescrição, certo? Primeiro item é a incubadora, com temperatura na faixa de 30,1 a 33,2, para manter a temperatura do recém-nascido entre 36,5 a 37. Toda prescrição de recém-nascido começa com esse item temperatura. Então, primeiro problema, que era a hipotermia, eu já fiz a intervenção. Vou passar para o segundo problema, que é a hipóxia. Lembra que eu pedi para colocar um RUD no paciente? Né? E quanto de FO2 eu vou colocar? Ah, ele está com 90%, vamos começar com 50%. Mas como é que eu vou prescrever isso? Então, gente, vocês têm que conhecer essa fórmula aqui. O cálculo da FO2, da fração inspirada de oxigênio, ela é feita com os litros de O2 vezes 100, mais os litros de ar comprimido vezes 21. Porque todo mundo sabe, no oxigênio eu tenho 100% de oxigênio. No ar comprimido eu não tenho oxigênio, eu tenho ar que é 21%. Aí eu vou pegar, por exemplo, aqui, e vou fazer as contas, tá certo? E dividir pelos litros total de O2 e de ar. Normalmente, a gente trabalha com o quê? Com 8 litros, ok? Quando eu determino aqui, eu vou monitorar ele pelo oxímetro, porque eu quero que ele fique pelo menos de 92 a 94. O ideal é ele ficar em torno de 94, 95. Deixa eu só aqui. Pronto. Aqui está o cálculo da FO2. Eu não disse que era os litros de O2 vezes 100. Então, eu peguei 3 litros de oxigênio vezes 100, mais 5 litros de ar vezes 21, e vou dividir pela soma dos litros de O2 com os litros de ar. 3 vezes 100 dá 300, 5 vezes 21 dá 105. Que dividido por 8, eu vou ter uma FO2 de 50,6%, que eu considero 50%. Existe uma regra prática para quando a gente trabalha com 8 litros, para você saber a FO2 que você está dando, você pega esses litros de ar e soma com 2, né? 3 e 2, 5. Então, eu estou dando 50%, certo? Se eu colocasse aqui 2 litros de O2 com 6 litros de ar. 2 mais 2 é 4. Então, a regra prática é 40%. Mas, se eu fizer as contas, aqui eu vou ter, por exemplo, 2 vezes 100 dá 200, mais 6 vezes 21, e aí eu divido por 8, e isso aqui vai dar 40%. Eu espero que todos tenham compreendido. Então, uma regra bem prática que você consegue lidar com qualquer fluxo. Ah, Francielze, o meu paciente está retendo CO2, está com a PCO2 mais alta, eu quero fazer um fluxo de 10. Não tem problema. Você vai colocar aqui no denominador, você vai colocar 10. E aqui você vai brincar com os litros de O2 vezes 100 e os litros de ar vezes 21. E ao invés de dividir por 8, você divide por 10. Você faz a FO2 que você quiser. Beleza? Então, já tratamos hipotermia e já conduzimos a hipóxia. Vamos seguindo. Aí, gente, vem a hipoglicemia. Por que eu disse que todo bebê, principalmente recém-nascido, lactente pequeno, chegou com consciência rebaixada,
tem que fazer glicemia capilar. É mandatório. Porque a hipoglicemia ela pode levar até a parada cardíaca, tá? Então, esse bebê tinha um DX de 35. Aí você vai ver, gente, tem vários valores aqui, certo? Para você fazer intervenção. Então, a do nosso bebê estava aqui, menor que 35, menor que 47. Então, normalmente, qual é a regra? Todo recém-nascido com glicemia capilar menor que 40 e totalmente sintomático, como era o caso desse bebê, você vai ter que fazer o tratamento com glicose endovenosa. Não vai só, eu vou ofertar um leitinho para ele, eu vou botar a mãe para botar no peito, eu vou dar uma fórmula que é para poder subir a glicemia. Estando abaixo de 40, com um recém-nascido sintomático, como era esse bebê, que estava letárgico, pouco reativo, então ele merece glicose EV sim. E como é que eu faço isso? Primeira coisa que você vai fazer é a chamada dose de ataque. Famoso flush de glicose ou push de glicose. Que você vai pegar um soro glicosado a 10% e fazer 2 ml por quilo endovenoso. Esse bebê, aí um detalhe que eu quero falar para você. Alguns serviços usam o peso de nascimento por volta de 5, 7 dias de vida. Por quê? Porque como ele perde muito, e se você ficar fazendo pelo peso atual, você acaba fazendo defasado, né? Então, aqui eu estou usando o peso de nascimento, que foi 3,2, ok? E eu uso 2 vezes 3,2, que dá 6,4 ml de soro glicosado a 10%. Franciels, eu não tenho soro a 10%. Se você tiver 5, você dobra a dose. Você faz 4, porque você está fazendo o mesmo volume de glicose, ok? Vamos já ver como é que a gente vai fazer essa manutenção. Então, primeira coisa, porque lembra que quando o bebê chegou, ele era grave, ele já ganhou um acesso venoso, né? E aí eu já fiz esse push de glicose que tem que ser rápido, faço logo. Identifico a hipoglicemia, já trato. Aí eu vou fazer a manutenção, porque não adianta só eu fazer o push de glicose e deixar ele sem soro. Não, eu vou fazer uma hidratação. E é o que a gente vai ver já já. Bom, então, já estou no meu terceiro item da prescrição. 1 foi incubadora, 2 foi o RUD, que nós fizemos a 50%, 3 o flush de glicose, endovenoso imediato. Agora eu vou calcular a minha hidratação venosa. Eu costumo dizer, quando eu estava na residência, que eu aprendi a fazer hidratação venosa, com tudo que tem direito, eu me senti a pediatra, porque eu achava aquilo muito bonito, aquele soro de tanto, com NaCl, com KCl, eu digo, será que eu vou aprender isso? Então, quando eu aprendi isso, eu já me senti pediatra, né? Vamos lá. Então, se o bebê está desidratado, mas ele não está, gente, em choque, ele não está um bebê chocado que eu preciso fazer expansão nele, eu vou botar um soro. Afinal de contas, ele não vinha mamando direito, ele estava hipoativo, então eu vou colocar um soro nele. Como que eu vou calcular esse soro? Gente, as necessidades hídricas do bebê, elas variam com os dias de vida e com o peso que o bebê nasce. Vejam que quanto maior o peso, menor vai ser a necessidade hídrica, certo? Então, quanto mais prematuro, a quantidade de água do prematuro é maior. Por isso, a hidratação dele é mais generosa. Então, nosso bebê, ele nasceu com mais de 1,5 kg. Ele nasceu com 3,200. Então, ele está com 60 horas de vida. Então, ele entrou aqui no terceiro dia.
tá? Ele não completou 72 horas. Ele está entre o segundo e o terceiro. Então, o que é que a gente pode fazer? Um meio termo, vamos fazer 90. Por quê? No primeiro e no segundo é 60 a 80. No terceiro é 100. Eu vou fazer no meio do caminho. Você não tem perigo de errar. Aí você escolhe fazer 90 ml por quilo. E os eletrólitos, como é que eu vou fazer também? Então, o bebê nasceu com mais de 1,5 kg e ele está aqui pelo terceiro dia de vida, tá? Aí você vai começar com o sódio de 2 mEq quilo dia e o potássio de 1,5 mEq quilo dia. Detalhe, mesmo que ele tenha 3 dias, 4 dias, 5 dias, se esse bebê não tiver diurese, né, se ele não tiver urinado desde que ele nasceu, você não prescreve ainda o potássio até que você tenha o nível sérico do potássio para saber se ele não está com hiperpotassemia, tá? O sódio você prescreve, mas o potássio depende dele ter diurese e, se não tem diurese, você vai ter que checar o nível sérico de potássio. Vamos começar a brincadeira aqui na hidratação venosa. Começa a ficar interessante. O item 1, o 2 e o 3 já estão prontos. Agora vamos para a hidratação, que é o item 4. Primeira coisa, está aqui o volume, 90 ml por quilo, certo? E aí eu usei o peso de 3,2. Deixa eu só checar aqui, só um segundo. Conforme eu falei para vocês, a gente tem essa prerrogativa de usar o peso de cálculo, que é o peso de nascimento. Então, eu usei 3,2, tá? Então, quando eu fiz 90 vezes 3,2, o volume total deu 288. O sódio, que eu falei, era 2 mEq quilo dia, o potássio, 1,5 mEq quilo dia, e o gluconato de cálcio, 300 miligramas quilo dia. E a VIG, ou seja, a velocidade de infusão de glicose, eu estou colocando 6 miligramas por quilo por minuto. Afinal de contas, ele está com hipoglicemia, né? Eu já fiz um flush de glicose, e aí eu já começo com VIG de 6 e não VIG de 4. Aí, vamos lá. Então, o sódio eu calculo, né? 2 vezes o peso, que é 3,2, dividido por... Cada ml de NaCl a 20% tem 3,4 mEq. Então, eu vou fazer 2 vezes 3,2 dividido por 3,4. Dá 1,9 ml. Porque dá 1,888, aí eu arredondei para 1,9, ok? O KCl a 10%, a dose a gente viu que era... esse 2 aqui, gente, não está errado, viu? É 1,5 mEq quilo dia. Que aí é 1,5 vezes 3,2 dividido por 1,3. Por quê? Porque cada ml de KCl a 10% tem 1,3 mEq de potássio. Aí deu 3,6 ml. E o gluconato de cálcio... Cada ml tem 100 miligramas. Então, eu vou fazer 300 vezes 3,2. Isso vai dar 9,6 ml de gluconato de cálcio. Vejam que o meu volume final é 288. É esse volume que vai ser infundido em 24 horas. Mas eu ainda tenho que calcular a minha glicose, não é isso, gente? Então... o que é que sobra para eu fazer de glicose? É o 288, que é esse volume final, menos 1,9, aqui não é 2,8, é 1,9, menos 3,6, menos 9,6, aqui foi erro de digitação. Dá 273 ml, ou seja,
a minha quantidade de glicose, ela vai estar contida em 273 ml. Vamos lá. Então, peso para cálculo foi 3,2. A velocidade de infusão é 6 miligramas por quilo por minuto. Então, 6 miligramas por quilo, que é 3,2 por minuto. E de onde é que surgiu esse 1.440? Porque a quantidade de minutos em 24 horas. Se eu pegar 24 horas e multiplicar por 60 minutos, que é o que tem em cada hora, eu vou ter 1.440 minutos. Como a velocidade de infusão é contínua, então eu vou ter 6 miligramas vezes 3,2, que é o peso, vezes 1.440 minutos. Isso me dá uma quantidade de glicose em miligramas de 27.648 miligramas. Esses miligramas eu vou transformar em gramas. Então, o que eu vou fazer? Dividir por 1.000. E aí eu sei que nesse meu volume de soro, que é 273, que é o que sobrou daquela conta lá que a gente fez, dá 27,6 gramas de glicose. E o que é que eu vou fazer com isso agora? Eu preciso saber qual vai ser a concentração desse meu soro. Como é que eu sei isso? Eu vou fazer uma regra de 3, gente. Simples assim. O volume que eu tenho disponível, né, 273, quanto é que eu vou botar de glicose dentro desse soro? 27,6 gramas. Esse meu soro, para dar aquela taxa de infusão de 6 miligramas por quilo por minuto, vai ter que ter 27,6 gramas. Então, 273 está para 27,6, 100 está para X. Então, aí eu faço uma regra de 3 e eu encontro que a concentração de glicose em cada 100 ml de soro é 10,1%. É a concentração do soro glicosado. Eu tenho soro glicosado a 10,1%? Não, mas eu tenho 10%. É muito preciosismo. 10 e 10,1, então arredondo para um soro a 10%. A maioria dos hospitais tem que tipo de soro? Soro glicosado a 5%, soro glicosado a 10%, glicose a 25% e glicose a 50%. Quando você entra para dar plantão no hospital, você pergunta: quais são as concentrações de glicose que eu tenho aqui? Porque, às vezes, você vem num serviço, chega no outro, você faz suas contas bem bonitinha, aí chega a enfermagem e diz: doutora, aqui não tem soro a 10, não, ó, e também não tem esse soro aqui a 25, não, essa glicose a 25. Eu lamento informar, mas a senhora vai ter que recalcular. Então, quando você chegar, já pergunta o que é que tem. O que temos para hoje, tá? Então, vamos lá, gente. O meu soro vai ser a 10%. Ficou mega fácil. Põe lá. Não estava com as interrogações, né? O soro glicosado a 10%, certo? E aí as concentrações de NaCl, de KCl e de gluconato, ok? Quando você instala isso aqui, 1 hora depois, você vai fazer hidratação venosa, ok? Desculpe. Quando você instala, você vai fazer uma glicemia, ou seja, você tem que monitorar essa hidratação venosa. Já está instalada, não é imediato, não. Deixa fazer o metabolismo. 1 hora depois, você vai repetir o Destrostix. Vamos lá. Então, já hidratamos e botamos para monitorar. Ao mesmo tempo,
Lembra que o bebê tinha 5 problemas? Ele tinha hipotermia, eu coloquei na incubadora, na zona térmica neutra. Ele tinha hipóxia, eu coloquei ele no RUD, né, com a FO2 de 50%. Ele tinha hipoglicemia, eu fiz um flush de glicose e calculei a manutenção com a VIG de 6 miligramas por quilo por minuto. Ao mesmo tempo, eu calculei a hidratação venosa porque ele estava desidratado. Ficou o 5º problema, que era a suspeita da infecção precoce. E aí, gente, lembra que quando a gente fez o acesso venoso, a gente colheu os exames? Pois bem, o laboratório é muito ágil e já me deu o resultado do hemograma. Aí eu fui lá, hemoglobina de 15, está ótima, hematócrito de 48, está perfeito, nem tem anemia, nem tem policitemia. Aí, gente, começa aqui o destroço. Leucócito, 4.500. Vixe, Francesa, eu tenho que decorar tudo isso de forma nenhuma. Você vai vir nessa tabela e vai olhar, né? Os leucócitos, vai olhar os neutrófilos e vai lá colocar se está acima ou não, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, os leucócitos, eles estão baixos porque eles estão abaixo de 5.000, certo? Aí vem os neutrófilos. Vamos lá para os neutrófilos, vamos para a tabela de novo. É um bebê que tem mais do que 1,5 kg e ele tem aqui 60 horas de vida. Então, ele tem neutropenia, por quê? Porque ele está abaixo de 3.000. Está lá 2.500. Então, 2.500, ele tem neutropenia. Bastões, que são os neutrófilos imaturos, 620. Vamos lá na tabela. Vamos lá para os imaturos, 60 horas de vida, acima de 600 é alterado, certo? É elevado. Os segmentados estão normais, os linfócitos estão normais. E a plaqueta? 110.000. A plaqueta de 110.000, ela está baixo, porque abaixo de 150.000, ela já pontua como o critério de score de Rodwell. Aí você faz a relação dos neutrófilos jovens, também chamados de imaturos, sobre os neutrófilos totais. Quem é jovem aqui? Além de nós que estamos aqui presentes, os bastões, 620 bastões, dividido pelo total de neutrófilos, que é 2.500. Eu encontrei uma relação de 0,24. Essa relação está aumentada. Se a gente olhar na tabela, vai ver aqui com 60 horas de vida, se essa relação estiver acima de 0,13, ela está alterada. Certo? Aí, se eu vou ver quanto foi que eu pontuei. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O meu score de Rodwell deu 5. Quando eu tenho um score acima de 3, é forte indicativo de sepsis. Para corroborar, ainda veio uma proteína C reativa de 2. Cada laboratório tem o seu referencial de PCR. Esse aí, o laboratório, era 0,3. Então, mais um critério para infecção. De modo que, aqui essa tabela, vocês encontram essa tabela em qualquer livro de neonatologia, mas, de todo modo, a aula vai estar disponibilizada. Então, o que é que eu tinha lá, no exame do bebê? Um score de Rodwell de 5, com uma proteína C reativa de 2. Ou seja, pode até não ser, mas juntando com os fatores de risco da mãe, que era
Um pré-natal que não foi bom. Uma infecção urinária que ela não tratou. Uma bolsa rota de 18 horas. Uma clínica de infecção que esse bebê tinha. Então, o que é que a gente vai fazer? Colher hemocultura. Na prática, quando a gente colhe hemograma, a gente colhe hemocultura. Por quê? Porque senão eu vou furar de novo. O ideal é você fazer sempre aquele manuseio contingente. Ou seja, se eu estou puncionando uma veia, puncionando uma artéria para colher exame, colhe o que tem que ser colhido. E hemocultura, sempre que você tiver suspeita de infecção, colhe para poder iniciar o antibiótico assim que sai o resultado dos exames, tá certo? Quais são os antibióticos que eu vou fazer? Eu vou mostrar uma tabelinha, mas assim, cada hospital tem suas características. O que é o que normalmente se usa? Penicilina cristalina, alguns serviços usam ampicilina. Até porque, quando houve aquela crise de falta de penicilina, deixou-se a penicilina muito para as sífilis congênita e passou-se a adotar a ampicilina como primeira linha de antibiótico. E gentamicina, a maioria dos serviços usa ou penicilina e genta ou ampicilina e genta. Alguns serviços usam ampicilina e amicacina. Então, sempre tem uma penicilina ou ampicilina, mais um aminoglicosídeo, que pode ser gentamicina ou amicacina. Então, as doses são essas. Normalmente, elas são feitas de acordo com idade gestacional, a idade pós-natal. Essa tabela aqui, ela é tirada do Neofax. Ela já está traduzida, né, mas ela é do Neofax, que é o que tem as doses neonatais. Então, se eu observar aqui, eu tinha um bebê que tinha idade gestacional de 37 semanas, tá certo? A penicilina. E ele tinha de 0 a 7 dias de vida, e aí o intervalo é 12 horas. Ele tinha uma sepse, né? Suspeita de sepse. Então, a dose que eu vou usar é de 25 a 50 mil unidades por quilo por dose. Endovenosa em 15 minutos, ou intramuscular. Tem serviço que não tem, por exemplo, bomba de seringa, não tem técnico, digamos, experiente para ficar funcionando acesso e usa intramuscular. Ok? E a gentamicina. A gentamicina, você vai pegar a idade gestacional corrigida com a idade pós-natal. O nosso bebê estava aqui, ó, acima de 35 semanas, né, porque ele nasceu com 38. Aqui, qualquer dia pós-natal, ele estava no 3º dia, mas aqui, qualquer época, não importa, a dose vai ser 4 miligramas quilo dia, em uma única dose diária, ou seja, de 24 em 24 horas. Percebam que quanto mais prematuro for o bebê e menor a idade pós-natal, o intervalo é maior. Isso aqui, gente, a ideia é poupar o rim. E o que é importantíssimo? Infusão lenta de aminoglicosídeo, gente, em 30 minutos. Porque o risco de lesão renal, o risco de lesão auditiva desse bebê é muito grande. Tem serviços que fazem a gentamicina intramuscular por não dispor de bomba de infusão. E aí eu vou colocar o exemplo assim, como se não tivesse bomba de infusão. Por exemplo, você está atendendo esse paciente numa UPA, num hospital que não tem, aí você vai fazer essa gentamicina intramuscular, ok? Então, vamos lá. Continuando a prescrição, que já estava aí, vamos ver lá. Vamos prescrever a penicilina. Isso aqui é a continuação, já estou no 6º item. Alguns serviços, a penicilina é 100 mil unidades por ml, outros serviços é 50 mil unidades por ml.
Você vai calcular a dose. Você fez lá 50 unidades por quilo, certo? Vezes 3,2, que é o peso, dividido por 100 mil. Vai dar 1,6 ml EV, né, lento em 15 minutos. O ideal é fazer na bomba de infusão. Se não tiver, faça lentinho, mas garanta pelo menos 15 minutos. Se você não tem bomba de infusão, você vai fazer a gentamicina, no caso intramuscular, tá? Aqui é intramuscular, ficou faltando R. Aí você usa ela pura. Então, alguns serviços usam assim, 40 miligramas por ml, tá? Que não é por quilo, é por ml. A dose é 4 miligramas por quilo por dia. Então, se eu pegar 4 vezes 3,2, que é o peso, e dividir por 40, que é 40 miligramas por ml, não é por quilo, tá, gente? Vai dar 0,3 ml intramuscular de 24 em 24 horas. Se você tiver bomba de infusão, você vai fazer aqui assim, ó, 4 miligramas por quilo, e a diluição padrão, em grande parte dos serviços, para poder fazer EV, é de 5 miligramas por ml. Veja que lá a gente está fazendo puro, né? Porque o pessoal não tem bomba e faz a diluição do jeito que vem. Fica 40 miligramas por ml. O ideal, gente, é fazer endovenosa, mas quem faz endovenosa tem que fazer em bomba de infusão. Então, quando você faz intramuscular, a absorção vai sendo mais lenta. O que você vai fazer? Você já prescreveu, aí você vai manter esse recém-nascido monitorizado com o quê? Com oxímetro de pulso, porque à medida que a saturação começa a ficar 96, 97, você já vai lá no HUDzinho e vai baixar. Então, estava 3 litros de oxigênio e 5 de ar. Aí você baixa para 2 de oxigênio e 6 de ar. E aí você ficou naquela regra prática com 40% de FO2, ok? A ideia, gente, é não deixar o bebê em hiperóxia. A hiperóxia, ela libera radicais livres, ela lesa a retina, ela lesa pulmão, tá? Então, todas as células, elas sofrem muito com hiperóxia, ok? Monitor cardíaco e temperatura. Porque eu não fiz todas essas intervenções, eu tenho que monitorizar adequadamente. O raio-x de tórax que eu pedi e o técnico já veio e já fez. Então, está aqui o raio-x de tórax, é um raio-x de tórax absolutamente normal, até porque lembra que o bebê tinha a frequência respiratória acelerada, mas ele não tinha tiragem, não tinha batimento de asa do nariz, não tinha gemido expiratório. E a ausculta era limpa, o murmúrio vesicular era bilateral, audível, bem direitinho. Então, ele não tinha, realmente, não parecia ter um comprometimento pulmonar. E o raio-x corroborou com a nossa ideia. Se tem infecção, a infecção dele é de corrente sanguínea. Aí, gente, o que aconteceu? Chegou aquela 1 hora que eu instalei a hidratação, e eu fiz uma nova glicemia capilar. E essa glicemia capilar deu 40. Famoso DX deu 40. Qual é a minha conduta agora? Eu vou aumentar. A VIG não estava 6 miligramas por quilo por minuto. Eu vou aumentar essa VIG agora para 8. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar lá a minha hidratação, certo?
aquela minha hidratação com aquele mesmo volume que eu tenho disponível, que é 273, e ao invés de colocar a quantidade de glicose equivalente a 6 miligramas por quilo por minuto, eu vou colocar 8 miligramas por quilo por minuto. Então, 8 miligramas vezes o peso, que é 3,2, vezes 1.440, que é a quantidade de minutos em 24 horas. Cheguei a essa conta de 36.864 miligramas. Aí eu pego e divido por 1.000, eu vou achar a quantidade de gramas de glicose. O que é a minha obrigação agora? Pegar essas gramas de glicose e fazer caber exatamente nesses 273 ml de líquido que eu tenho. É fácil isso? Com o tempo é moleza, tá, gente? Eu adoro fazer isso aqui, essas continhas. Não é nem todo neonatologista que gosta. Eu adoro fazer essas continhas, e essas continhas servem para você fazer proporção de tudo. Né? Então, gente, vamos lá. Qual é a conta que você vai fazer? 273 ml vai estar para essas 36,8 gramas de glicose. Em cada 100 ml de soro, eu vou ter quanto de glicose? Ou seja, eu quero saber a concentração, o percentual de glicose no meu soro. Fiz as continhas, que é só uma regra de 3, e achei 13,47, num preciosismo bem grande. Aí eu fui, arredondei para 13,5. Aí, vejam, se eu vou fazer um soro a 13,5, eu não vou poder fazer ele em quê? Em veia periférica, né? Então, vou ter que ter, talvez já, se possível, um catéter umbilical, né? Então, 13,5. Vamos calcular. Então, gente, qual é o soro que eu tenho disponível? Eu tenho um soro a 10% e tenho glicose a 50%. Mas qual é a concentração de glicose que eu quero? É 13,5. Nem é 10, nem é os 50. Nem é 5, nem é 25. Eu tenho soro a 10, tenho glicose a 50 e a minha concentração desejada é 13,5. O grande desafio é saber quanto eu vou colocar de glicose a 50 e quanto eu vou colocar de soro a 10 dentro dessa mistura para dar um soro a 13,5. Então, vou fazer a famosa aranha. Essa aranha eu vou pegar aqui. 10 menos 13,5, que vai dar 3,5. Quando eu for fazer as contas, eu vou achar um Y, que esse Y vai ser a quantidade de glicose a 50%. 50, né, que é a da glicose a 50, menos 13,5, que vai dar 36,5, que vai ser esse X que representa a quantidade de glicose a 10%. A soma de 36,5 com 3,5 vai dar 40. Esse 40 está proporcional a esses 273 ml de líquido disponível que eu tenho. E eu quero saber quanto de glicose a 10% eu vou colocar. Então, 40 está para esse volume 273, 36,5 vai estar para X. Ou seja, o que eu achar aqui é a quantidade de soro glicosado a 10% que eu vou colocar dentro da minha hidratação. Achei, então, 249,1 ml de soro a 10%. Ok? Aí eu venho para saber quanto de glicose a 50% eu vou colocar. Então, vou pegar o 40, que é isso aqui, o total, e vou colocar para 273, que é a quantidade de ml que eu tenho disponível para colocar a glicose.
3,5 está para Y. O Y vai ser 23,9 de glicose a 50%. Então, quando eu for fazer a minha hidratação, já vai ficar assim: soro glicosado a 10%, 249,1, que eu poderia até arredondar para 250. E aqui o 23,9, eu arredondar para 24. Eu coloquei exatamente o que eu achei, que é para que vocês verem que essa soma aqui, 249,1 mais 23,9, ela vai dar exatamente 273 ml, que era o volume que eu tinha para fazer em soro glicosado, a mistura da glicose. Uma vez que eu prescrevi esse bebê, conduzi, estabilizei, o bebê está com a carinha melhor, como ele já recebeu glicose, ele já está ficando mais espertinho, já baixei a FO2, eu já estou com 1 litro de O2 e mais 7 de ar. Nesse caso, eu estou com quanto de FO2? Eu estou com 30%. Lembra? 1 litro mais 2 dá 3. 3, lembra o quê? 30. Então, eu estou com 30%. E o bebê está saturando super bem. Então, já comecei o antibiótico, o que é que eu vou fazer agora? Onde é que eu vou mandar esse meu bebê? Se você trabalha numa UPA, por exemplo, você vai ter que mandar para uma maternidade. Ou vai mandar para o Alberto Seibel, ou vai mandar para o Valdemar Alcântara, você vai mandar um serviço de referência. Não necessariamente esse bebê vai precisar de UTI, não. Ele vai precisar de uma unidade de médio risco, porque ele é um bebê grande, com um quadro de infecção que melhorou. Claro que se você tiver uma vaga disponível para ele ficar 24, 48 horas em observação, ok. Mas se não tem uma unidade de médio risco que vai ser visto pelo médico neonatologista, ele estaria em excelente lugar para essa transferência. E, com isso, a gente conclui a primeira parte, né, desse nosso curso, que é a parte que a gente está vendo, que é a neonatologia básica para não neonatologista. É aquela coisa de não se apavorar. Gente, a nossa finalidade ao idealizar esse curso, né, é um curso simples, que realmente, para quem é neonatologista, vai dizer, não, isso é o basicão. Realmente, gente, pode ser o básico para quem é neonatologista, mas quem tem a formação de pediatria geral ou de outra especialidade, isso é útil. Por quê? Porque tira o medo de atender. Atender criança grave é um desafio, né? Porque você tem que identificar corretamente e fazer a intervenção certa, na hora certa, para poder o bebê reverter aquela situação. Se alguém que estiver online queira fazer alguma pergunta, estamos à disposição. Alguma pergunta no chat? Ou nada? Celso, primeiro, parabenizar pela excelente exposição, pela didática, pela clareza que você navegou por vários assuntos da neonatologia, né, com muita segurança, com muita clareza e muito didática. Acho que a nossa escolha, você como para inaugurar esse curso, foi assim acertadíssima. Eu tenho uma pergunta que sempre deixa dúvida. A concentração máxima de soro de glicose do recém-nascido que eu posso usar em veia periférica e depois em veia central. Eu queria saber a máxima e a mínima, por favor. A pergunta do doutor Osmiro é muito oportuna. Então, a gente lembra que, do mesmo jeito que existe a hipoglicemia, que você tem que concentrar o soro, né? Então, no caso, na exposição até falei que a concentração que deu ali foi 13,5. Então, 13,5 já não daria para fazer em veia periférica. A concentração máxima em veia periférica é 12,5. Em veia central é 25%, né? Porque você está já lá na corrente sanguínea, lá dentro do vaso. Aí existe a situação
onde o bebê ele pode fazer hiperglicemia. E aí a pessoa começa a diluir essa glicose. Gente, a concentração não deve ser menor do que 3,5%, porque vira uma solução hipotônica. E a solução hipotônica, ela leva à hemólise, né? Porque se dentro da hemácia eu vou ter mais concentração do que no sangue, então a hemácia vai começar a receber líquido. E aí ela vai sofrer o processo de hemólise. Então, não realmente é contraindicado. Então, a mínima é 3,5, em veia periférica máxima é 12,5 a concentração, e em veia central 25%. Outra coisa, essa aranha que a gente mostrou, que né, todo mundo chama de aranha, mas serve, por exemplo, quando você tem um paciente que você quer fazer um aerosol, no caso das BVA, que você faz aerosol de NaCl a 3%. Então, você faz a concentração desejada, que é 3%, a partir de soro fisiológico 0,9 e NaCl a 20%. E aí você calcula quanto vai ser de soro fisiológico e quanto vai ser de NaCl a 20%. É extremamente útil. Agora, precisa treinar. Se você não fizer isso com muita constância, acaba esquecendo. O flash de glicose você faz sem bomba, tá? E aí, o que acontece? Se você não tem uma bomba para infundir a hidratação venosa, porque para infundir o flush de glicose, realmente você faz rápido, faz direto na veia. Agora, a hidratação, você vai ter que fazer nas velhas gotas e microgotas. E não é seguro. Hoje em dia, todo mundo, eu acho que todo mundo até desaprendeu como é que faz gotas e microgotas. Porque a bomba, porque às vezes a pessoa diz assim, no hospital que eu trabalho não tem bomba. Você já pediu, né? Porque as bombas, a maioria, elas são consignadas ao hospital. O hospital compra só os equipos. Então, assim, não é um custo tão alto. É importante a gente despertar para essa necessidade. Não é só o chefe do serviço. Todos os médicos que trabalham no serviço, eles têm que lutar por essas coisas pequenas. Eu não tenho bomba de seringa para fazer a gentamicina. Gente, é lamentável. Agora, entre fazer direto na veia e fazer intramuscular, para o rim é melhor o intramuscular. No entanto, para o processo de dor, a pessoa, o bebê passar 7 a 10 dias tomando gentamicina intramuscular todo dia, eu não sei, eu tenho horror à injeção intramuscular. Então, eu acho assim, que são coisas que a gente precisa lutar para ter nos serviços. Tá? O oxímetro de pulso é fundamental. O berço de calor radiante ou uma incubadora, por mais simples que ela seja, se ela aquecer o recém-nascido, se ela umidificar, já está tudo bem. O que não pode é não ter nada. Ter um RUD, ter um CPAP. Eu tenho certeza que quem trabalha nesses hospitais menores, hospitais secundários, e trabalha em UPA, frequentemente chega no plantão recém-nascido grave. Chega, inclusive, gestante para ter bebê prematuro em UPA, como eu já vi colegas, às vezes, ligar, às vezes, uma pessoa recém-formada, um residente do primeiro ano, com aquele problema lá para resolver. Alguma pergunta mais? Bom, depois a gente... Por exemplo, se esse bebê não tiver, que a gente acha que ele não esteja desidratado, qual é o parâmetro que eu tenho da frequência respiratória? Porque às vezes a gente pega um bebê na emergência que ele está irritado, muitas vezes porque não está conseguindo mamar.
Mas se você vê que ele não está desidratado, que ele começa a se acalmar um pouco, até quanto que eu posso esperar de frequência respiratória e tentar amamentar ou ir diretamente para a hidratação venosa? Olha, excelente a pergunta. Quando a gente pega um bebê irritado, a primeira coisa tenta acalmar, ver por que ele está irritado, né? Então, tenta ver se ele não está como a gente falou no começo, com a fraldinha molhada, com a roupa molhada, coloca ele numa situação de conforto, coloca ele num ambiente aquecido, desliga o ar-condicionado, se você não tem o berço, né, para aquecer a incubadora. E, ao mesmo tempo, para tentar acalmar. E aí você avalia. Um bebê que tem uma frequência respiratória acima de 60, você não deve colocar ele para mamar, certo? E se tiver 60, entre 60 e 70, você pode colocar uma sondinha, né, orogástrica para alimentar. Agora, se tiver acima de 70, você não deve alimentar, você tem que deixar em dieta zero. Por quê? Se eu tenho uma frequência respiratória acima de 70, significa que eu tenho uma situação de hipóxia, como é o caso desse bebê, que tinha uma saturação de 90. Se eu alimento um bebê com hipóxia, eu vou ter um risco maior de enterocolite necrosante. Por quê? Eu vou alimentar um trato gastrointestinal que está mal perfundido, mal oxigenado. Então, o risco de enterocolite, de perfuração de uma alça é muito grande. Então, acima de 70, coloca na hidratação venosa. Não tenta nem a dieta por sonda. 70, 80, você não vai alimentar nem por sonda. Ok? Respondi a pergunta? Respondeu. Alguém mais? A ideia é que nos nossos próximos encontros, que talvez a gente tenha mais um ou dois encontros, a gente vai falar de uma maneira muito prática, como a gente fez hoje. A minha finalidade aqui não é falar fisiopatologia, não é discorrer sobre fisiopatologia, é uma coisa prática que você possa usar. Então, nos próximos encontros, vamos falar das necessidades, tipo recém-nascido com icterícia, quando é que é uma emergência, um bebê que está com sangramento de coto umbilical, um bebê que está com coto umbilical infeccionado, um bebê que tem uma hipertermia que não é infecção. Tem também uma solicitação que o pessoal já até falou sobre a bronquiolite viral aguda. Na verdade, seria um diagnóstico diferencial das síndromes respiratórias, né? Porque o recém-nascido mesmo, com poucas horas de vida, você tem que fazer todo aquele diagnóstico, né, das síndromes respiratórias. Ver se não é alguma coisa, uma pneumonia neonatal. Vai que a mãe era uma multípla, teve o bebê em casa e o bebê pode ter aspirado o líquido amniótico, podia ter mecônio, enfim, podia ser um pouco prematuro. Então, a gente tem que entender o contexto, porque quando a gente fala de lactente, é diferente, né? Então, as síndromes respiratórias, aí você tem que entrar, bronquiolite, hoje a Covid, influenza, né? Mas, assim, quando é um bebezinho de menos de 3 dias de vida, a gente tem que ver principalmente o contexto perinatal. Mais uma pergunta? Excelente. Todo bebê que você vai avaliar o estado de hidratação, você tem que ver o débito urinário. Se, Francielse, tu está pensando que aqui tem sonda para ver débito urinário? Não precisa. Tem uma balança para a gente medir, ou tem um coletorzinho para a gente colocar. Então, você tem que medir. O que é o normal do débito urinário?
é 1 a 3 ml por quilo por hora. Tá? Então, se eu pegar a cada hora, esse bebê deveria ter, no mínimo, 3,2 ml de urina, já que ele tem 3,2 quilos. Então, se eu considerar o mínimo, que é 1, a cada hora ele deveria ter 3,2 ml, que poderia chegar, né, até 9,6 ml, se ele fizer o máximo, que é 3. Então, 1 a 3 é normal. Pode pesar a fralda, pode colocar um coletor. Se for o menino, às vezes é até mais fácil de colocar o coletor. Né? Então, nem todo hospital vai ter uma sondinha de Foley para você passar e observar a diurese, mas você pode observar dessa forma, e é um excelente parâmetro de hidratação adequada. A questão também lembrar o bebê, a questão da fontanela, a umidade da boquinha, se quando o bebê chora tem lágrima, né? Às vezes o bebê chega tão desidratado e às vezes não é nem por infecção, é só por amamentação insuficiente, porque a mãe está com a pega ruim, porque a mãe não procurou ajuda no banco de leite, e aí o bebê fica tão desidratado que ele chora, só chora e não tem nem lágrima, né? Com a fontanela bem fundinha, bem deprimida, o turgor cutâneo também. Então, são coisas que você vai ver o estado de hidratação através disso. Algo mais? A gente queria mais uma vez agradecer à doutora Francielse pela excelente exposição. Acho que o curso de neonatologia para não neonatologista foi iniciado com chave de ouro. E muito obrigado a todos. A aula vai ficar disponível no nosso site, depois que ela for editada pelo nosso colega aqui, Ricardo. E parabéns, Francielse, mais uma vez, e muito obrigado pela presença de todos. Boa noite.